Olá pessoal do curso de Geoprocessamento Aplicado ao Licenciamento Ambiental. Hoje nós vamos começar a ter a nossa primeira prática no QGIS aqui na nossa disciplina de Sistema de Informação Geográfica Aplicado ao Licenciamento Ambiental. Então, essa daqui é a cara do QGIS. Eu vou tentar falar um pouquinho rápido para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então, mostrando aqui, ó, no meu aqui já está aparecendo o navegador e camadas, tá vendo? Essas janelas aqui podem ser que elas não estejam aparecendo aí no seu QGIS. Caso não esteja aparecendo essas janelas ou alguma dessas barras aqui, eu já vou ensinar vocês desde já. É só você vir aqui, ó, fora das barras e clicar com o botão direito. Aqui aparecem todas as opções de menus, ok? E de barras de ferramentas e de painéis que o QGIS oferece, certo? Todos que estão instalados vão aparecer aqui para você. Então, se por acaso algum não tiver aí, basta você vir aqui e adicionar ele. A gente vai mostrar alguns ao longo do curso. Agora, nós vamos começar vendo a primeira coisa que normalmente a gente faz quando abre um projeto do QGIS. Entendendo como é que funcionam as principais barras. Então, essa aqui é a barra onde a gente vai ver as questões relacionadas ao projeto, abrir um projeto, um novo projeto, salvar e por aí vai. Isso daqui é bem padrão para a maioria dos programas, certo? Então, eu posso abrir o projeto por aqui, eu posso abrir por aqui também, como qualquer outro programa. Então, nós vamos começar a ver as formas de adicionar dados. E eu vou ensinar para vocês a forma mais simples e mais fácil. Depois a gente pode ir vendo outras ao longo do curso, tá bom? A primeira forma é a gente usar essa janela do navegador para chegar até o local onde a gente quer achar os dados, certo? E ao contrário da maioria dos programas, a gente não vai adicionar os dados abrindo por aqui, usando esse ícone. Esse ícone aqui é para abrir um projeto pronto, como se fosse um mapa que eu já tivesse feito, tá bom? Então, eu vou abrir aqui agora um dado que está, eu sei, na pasta D, certo? Curso IEMA e semana 1. O que eu vou abrir vai ser esse aqui, ó, es.gpkg. GPKG é a extensão GeoPackage, que eu já falei numa das nossas aulas, certo? Quando eu clico aqui, duas vezes em cima do es.gpkg, observem que apareceram aqui 5 arquivos diferentes: cidades, IMS Articulacal, municípios, rodovias e SRTM. Esses arquivos aqui, eles foram selecionados para poder mostrar para vocês os exemplos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, nós temos aqui 4 arquivos no formato vetorial, ok? E um arquivo no formato matricial ou formato raster. Eu vou mostrar para vocês algumas formas da gente inserir esses arquivos no nosso projeto. A primeira delas é eu clicando com o botão esquerdo normal e arrastando ele para cá. Então eu estou arrastando aqui, ó, o meu dado de cidades. O meu dado de cidades, como vocês podem ver, é um dado de ponto. Isso a gente consegue perceber também já olhando aqui. Outra forma é clicando 2 vezes sobre o dado. Então eu vou clicar aqui sobre a minha articulação 10×10 2 vezes. Automaticamente ela vai ser incluída aqui. Municípios é também um dado em forma de polígono, assim como a articulação. Para poder adicionar ele, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui, ó, Add Selected Layer to Canvas. E meu município também foi adicionado. Para adicionar rodovia, eu vou mostrar uma forma diferente. Eu posso vir aqui em camada, certo? Adicionar camada, e aqui eu vou escolher o tipo de camada que eu vou adicionar. No caso, é uma camada vetorial. E aí, para poder adicionar essa camada, eu vou ter que vir aqui e procurar dentro do meu arquivo, né, dentro do meu computador, aonde que está essa camada. No caso aqui, eu vou selecionar o es.gpkg, certo?
Não vou adicionar por aqui, só para mostrar para vocês. Nós vou dar 2 cliques aqui e aí observa que foi adicionado as linhas que é a rodovia. E o SRTM, como eu falei, é um formato, é um arquivo no formato matricial ou raster. Cliquei 2 vezes, ele está aqui. Vocês observaram que o arquivo SRTM, quando eu adicionei ele entrou por cima de todos os outros e tapou todos os outros? Isso por quê? Porque aqui na janela camadas, a ordem que os dados estão dispostos é exatamente a ordem que eles vão ser desenhados. Então, qual que é a sugestão que a gente dá? Sempre pegar os dados raster, os dados de imagem, e colocar por último, certo? Os dados de ponto sempre para cima, porque o ponto não vai tapar as linhas. E as linhas acima dos polígonos, ok? Porque aí as linhas também vão poder ser vistas por cima dos polígonos, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Então, essa daqui é a nossa segunda dica para a gente poder organizar o nosso layout e começar a trabalhar com os nossos dados, tá certo? Todos esses dados que a gente vê aqui, como eu falei, eles têm uma componente espacial e uma componente não espacial. Para a gente poder exemplificar, eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo das cidades. Se eu clicar com o botão direito no dado cidades, eu tenho essa opção aqui, ó, abrir tabela de atributos. O que é essa tabela de atributos? Essa tabela de atributos são informações referentes a esses dados que a gente está vendo aqui, ó, de cidades. Tá vendo? Então, clicando com o botão direito e abrindo a tabela de atributos, eu vou conseguir ver aqui. Eu vou selecionar aqui essas 4 primeiras cidades que aparecem: Domingos Martins, Ibatiba, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante. Quando eu faço essa seleção, observe o que aconteceu aqui. Ó, as cidades que eu selecionei, elas ficaram com uma cor diferenciada. A cor está parecida aqui, ó, mas dá para ver que eles ficaram amarelo. Vou fazer isso com alguns municípios também. Eu vou abrir aqui a tabela de atributos, certo? E vou selecionar alguns municípios. Os municípios que eu seleciono automaticamente são pintados de amarelo, ok? Então, isso vai acontecer em todos os dados que eu tenho. Se para eu poder trabalhar nessa seleção, eu posso usar essas ferramentas aqui, ó. Essas ferramentas aqui são ferramentas justamente de selecionar. Por exemplo, essa aqui é a ferramenta de desfazer seleção. Se eu clicar aqui, ele vai desselecionar todos os dados, tá certo? Essa ferramenta aqui é a ferramenta de selecionar feições. Então, eu vou selecionar, por exemplo, aqui o município de Cariacica. Selecionando o município de Cariacica, se eu vier aqui na tabela de atributos, eu vou observar que o município de Cariacica também está destacado. Então, esse aqui é um banco de dados que a gente chama relacional. Ele vai relacionar cada linha aqui da tabela de atributos com um dado que está representado aqui, certo? Mostrando só mais um detalhe aqui, nesse dado aqui de municípios, a gente tem, além do nome do município, uma série de outros, que são o código do município e alguns dados referentes à população, certo? Quantos dados eu posso ter aqui? Inúmeros dados. Cada coluna dessa é o que a gente chama de campo. Então, eu posso ter vários campos, certo? Com várias informações sobre cada uma das minhas feições. Nesse caso aqui, cada feição representa um município, ok? Então, aqui na tabela de atributos eu também tenho algumas opções, certo? Sobre seleção, a gente vai mostrar isso mais para frente, eu vou desfazer a seleção e vou mostrar aqui, ok? Esses dados que a gente viu até agora são os dados chamados vetoriais. A gente também tem os dados, como eu falei, chamados raster. E o dado raster, eu vou colocar esse exemplo aqui
do SRTM. O SRTM, ele é uma missão, tá certo, de radar que foi feita para poder medir a altimetria. Então, como eu falei para vocês na nossa aula, a gente tem os dados matriciais em forma de matrizes, que são representados por pixels. Nesse caso aqui, as cores mais claras, mais perto do branco, estão representando os pixels com altitudes maiores, e os mais escuros, mais perto do preto, estão representando as cores, as altitudes mais baixas. Para poder a gente explorar isso aqui melhor, eu vou aproveitar para mostrar essa aba aqui. Ó. Essa aba aqui é a nossa aba de zoom, certo? Nós temos aqui essa mãozinha, que a gente pode usar para movimentar pelo mapa, certo? E nós temos essas lupas aqui, que servem para a gente aproximar ou para a gente afastar. Então, se eu pegar e usar essa lupa aqui, ó, eu vou dar um zoom nessa região aqui. Ó. Quanto mais eu for usando a lupa, mais eu vou aproximando. Aqui, ó, se vocês observarem, a gente tem vários quadradinhos que formam essa imagem, certo? Esses quadradinhos são os famosos pixels. E esses pixels podem ser de diferentes tamanhos. O tamanho desse pixel é o que a gente chama de resolução espacial. Eu vou usar essa ferramentinha aqui medir para medir o tamanho aproximado aqui desse pixel. Então, ó, esse quadradinho tem aproximadamente 90 metros, certo? 90 por 90 metros. Então, esse pixel aqui, ou seja, a resolução espacial desse arquivo raster é de 90 metros. Você pode estar se perguntando aí, o que ele está fazendo que está afastando e aproximando? Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa muito no dia a dia, que é usar aquele botão do meio, aquela rodinha do mouse, para poder aproximar rodando para frente ou afastar rodando para trás. Outra coisa, se eu quiser alternar rapidamente para essa mãozinha, não preciso vir aqui clicar, basta eu clicar na rodinha do mouse que ela funciona como fosse a mãozinha para eu poder afastar os meus, mudar o meu mapa de posição, ok? Bem, como eu falei para vocês, nos dados vetoriais, cada feição tem uma linha na tabela de atributos que representa ela. No caso dos dados matriciais, cada pixel tem um valor. Uma outra forma de identificar as feições é usando essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta de identificar feições. Então, se eu clicar num município qualquer aqui, ele vai me dar as informações que constam lá da tabela de atributos. A mesma coisa vai acontecer com os pontos e com as linhas. Clicando, ele aparece as informações que tem lá, tá certo? Então, gente, essas aqui são as principais ferramentas que a gente vai usar nessa primeira aula, nessa primeira demonstração. Só para a gente finalizar, eu quero mostrar também para vocês essa barra que tem aqui embaixo. Nessa barra, vocês reparem que quando eu mexo o mouse, ela vai mudando. Isso daqui são as coordenadas do ponto aonde eu estou passando o mouse. Então, essas coordenadas aqui, no caso, estão em UTM. Além disso, essa barra também vai mostrar a escala. A rotação normalmente vai ficar 0. E aqui o código é PSG, que nada mais é do que o nosso sistema de referência e o nosso dato. Ok? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Espero que vocês deem uma explorada no seu QGIS para a gente poder começar a se acostumar a mexer com esse programa. Um abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.